Amém, irmãos. Agora, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a palavra, a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o nosso texto sagrado. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém. Irmãos, Lucas foi o único a escrever um evangelho e não era judeu. Mas ele foi o que nos deu mais detalhes sobre as mulheres, sobre Maria, sobre Isabel, a mãe de João Batista, falou da profetisa Ana. Ele destaca o cântico de Maria, fala de Maria e Marta com mais intensidade, e o cuidado de Jesus com a sua mãe, quando ele estava na cruz, que entrega sua mãe aos cuidados de João, do apóstolo João. Maria Madalena foi liberta por ele. Joana e Susana davam assistência. E assim, quem estava com Jesus ou era libertado ou era curado por ele. E o que acontecia? Todos queriam seguir Jesus. Quando a gente encontra o Senhor, nosso desejo é segui-lo. As mulheres foram com ele da Galiléia para Jerusalém, mesmo sendo distantes. Vamos supor, a Galiléia no norte do Brasil e Jerusalém aqui no Rio. Mas elas foram, mesmo sabendo que ele seria crucificado, e ficaram com ele até o fim. Parece que elas entenderam mais o propósito da morte e da ressurreição do que os próprios apóstolos. E quantos dos apóstolos estavam lá com ele? Parece que só João, né? Mas as mulheres estavam. As mulheres estavam lá, muitas da Galileia viram, na hora do enterro, como e onde o corpo foi sepultado. Ele foi crucificado às 9 da manhã, ele morreu às 3 da tarde, e eles tinham muito a fazer até 6 horas, porque a partir das 6 era o Shabá, e não se podia fazer nada. Então, foi aquela correria para tirar o corpo, pediu permissão, o corpo a Pilatos. Pilatos queria confirmar se ele tinha morrido. O centurião verificou que ele tinha morrido, voltou lá, eles tiraram o corpo e aí teve as ervas, foram comprar ervas, abriram o túmulo e colocaram Jesus.
Então, todo esse trabalho para que tudo acontecesse antes das 6. Mas acontece que as mulheres, elas querem fazer tudo perfeito. Tudo. Nós somos perfeccionistas, observadoras. E elas voltaram no dia seguinte para completar o serviço, para fazer a coisa certa, levando ervas, perfumes. E elas foram as primeiras a ver o túmulo aberto. Elas foram as primeiras a ver os anjos e receber aquela mensagem maravilhosa. Vocês estão procurando quem aqui? Ele vive. Elas foram as primeiras comissionadas a falar da ressurreição. Ela levou a mensagem da ressurreição aos apóstolos. Depois, enquanto elas saíam, elas viram o Cristo ressurreto. Foram as primeiras a ver o Cristo ressurreto. Foram as primeiras a levar a mensagem do cristianismo. E elas estavam também em Pentecostes, porque quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele deu ordem que esperasse em Jerusalém por 10 dias, até que fossem cheios do poder do Santo Espírito que Ele ia enviar. E aí, elas estavam lá orando com os apóstolos. E elas receberam o Espírito Santo. E elas falaram em línguas, a língua daquele povo que estava lá, assim como os apóstolos. E elas proclamaram o Evangelho e falaram da grandeza de Deus junto com os homens. Por isso, nós não podemos negar a relevância do trabalho feminino. Nós não somos apóstolos, Ele não nos deu uma apóstola, não nos deu pastoras, não nos deu presbíteras, mas Ele nos deu algo muito maior, o poder de gerar vida e ensinar essa vida a andar nos caminhos do Senhor. E isso é uma missão maravilhosa que o Senhor deu a todas nós, mulheres. Por isso eu digo que hoje elas ainda existem. Elas estão no mundo e são vocês que estão aqui, que têm a missão de proclamar o Evangelho, de falar da palavra de Deus. Para todos, para os filhos, para vizinhos, para todos que nós necessitarmos, que nós encontrarmos no caminho que precise do Senhor Jesus. Nós somos a luz que refletirá esse Evangelho. Então, vocês cooperam com o avanço do reino de Deus na terra. Agora eu vou mostrar a vocês um louvor que diz respeito à mulher. É um louvor para vocês e para Deus, tá? Para vocês verem quanto são amadas por Deus, tá?